que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz.
Hoje eu sou tão feliz. Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais uma live do nosso culto de oração. Estamos numa live especial, numa série especial. E nesse momento que eu tenho lido a palavra de Deus e tenho orado, eu quero fazer um pouquinho diferente hoje, porque hoje eu quero agradecer. Eu não sei se você se lembra, aqueles que têm me acompanhado nas lives, sabe que há algum tempo atrás, logo no início da pandemia, nós estamos fazendo todo sábado, aqui na Igreja Central, o estudo da lição. Eu ia para a igreja, e junto com alguns líderes aqui do distrito, nós estudávamos a lição. E um desses dias, foi no dia 2 de maio, a Sueli, uma amiga lá de Resende, ela fez um pedido por um tal de João. E aí, eu comentei desse pedido que ela fez e depois ela reforçou o pedido. Eu fui para casa depois do estudo da lição, fui para casa, almocei, porque 2 horas eu voltaria para a igreja, porque eu estava dando plantão na igreja para os irmãos que quisessem orar, quisessem conversar, quisessem levar ali algum donativo para alguma família que estava precisando. E quando cheguei à igreja, naquele momento ali, à tarde, às 2 horas, eu fiz uma live falando sobre o João. Porque quando eu cheguei em casa, eu tive informação sobre o João, e aí eu fiz uma live pedindo oração pelo João, explicando o caso dele. Eu queria mostrar para você esse vídeo, só um pedacinho de quando eu fiz o pedido de oração para o João. Então acompanhe aí. Boa tarde, queridos. Estou aqui na igreja já. Cheguei para o plantão que eu avisei na live da manhã, que avisei que estaremos começando hoje. Eu já estava fazendo esse plantão às terças e quintas, mas eu mudei ele para sábado e domingo para poder atingir o maior número de membros possíveis. Mas não é sobre o plantão que eu quero falar. Hoje na live pela manhã, a Sueli, uma amiga lá de Resende, ela colocou um pedido de oração para orarmos pelo João. Falou do estado que ele estava em coma, precisava das nossas orações. E aí durante a live, durante aquele momento ali do estudo da lição, eu fui vendo os comentários e fiz menção ao pedido de oração dela e outros comentários que foram feitos. E aí depois ela entrou novamente e pediu novamente oração, pediu que Deus visitasse o João. No final da live, oramos pelo João e por outros pedidos também. E chegando em casa, que a Juliana foi me contar quem era João. Eu não fazia ideia de quem era João. A Juliana perguntou, você sabe quem é João? Eu falei assim, não sei. Não sei de quem que a Sueli estava falando. E aí ela me contou um pouquinho da história do João. João é um jovem que está morando em Resende. Tem seus 20 e poucos anos e ficou noivo recentemente. E estava andando de moto e alguém fez uma manobra errada na frente dele que causou um acidente e ele teve algumas fraturas, foi para o hospital e antes ali de ser atendido teve algumas convulsões e o quadro dele foi piorando. Depois descobriram, não sei até onde procede, até onde a informação é correta, mas descobriram que uma gordura do osso saiu, foi para o sangue e que foi direto para o cérebro. E ele precisou ser sedado para não morrer. E estava em coma e os médicos dizem que ele precisava reagir para então que eles pudessem avaliar como que era o estado, em que situação que ele estava, para então poder fazer a cirurgia e tirar aquela gordura do cérebro dele. Muita gente orou pelo João. Acompanhei alguns relatos,
alguma melhora que ele estava tendo, até que de repente veio um vídeo da família do João agradecendo as orações, porque Deus tinha realizado um milagre na vida do João. Oi, meus irmãos em Cristo. Como eu vinha falar para os irmãos, a minha bênção chegou. Está aqui o João Vitor em casa, para honra e glória de Deus. Deus ouviu as orações de cada um de vocês. Então, louvado seja Deus. Um beijo no coração de cada um, né, João? Com certeza. O João está aqui em casa. Dá beijo. Tá bom, assim. Então, louvado seja Deus por cada um que orou pelo João Vitor. E aqui está o João Vitor. Levanta, João. O João está aqui. Um beijo. Até mais. Obrigado, irmãos. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado, tá? Como vocês viram, ele estava bem, mas ainda tinha algumas sequelas. E Deus ainda precisava operar mais alguns milagres na vida do João. E a oração não parava. As pessoas continuavam orando pelo João. Até que veio esse vídeo. Oi pessoal, bom dia, aqui é o João. Quero agradecer a vocês por todas as orações feitas por mim. Já estou me recuperando, já estou andando. Muita fisioterapia, porque eu ainda estou com o nervo um pouco ruim, mas já estou bom. Quero um dia reencontrá-los, quero um dia conhecê-los, quero um dia vê-los para testemunhar da minha vida para vocês, porque é muita coisa que não tem nem como explicar como eu consegui tudo. É só Deus mesmo para ter me ajudado, né, a passar por tudo isso. Agradeço de coração, vocês foram fundamental na minha vida. A oração de vocês foi muito forte. Obrigado mesmo, tá? Fica com Deus. Beijo do João. Amém? Deus seja louvado. Deus, Ele é muito bom. Ele tem feito maravilhas, milagres na vida do teu povo. Na semana passada eu fiz um pedido especial aqui pelo pastor Felipe, um colega da faculdade, pastor lá no sul, e ele estava com Covid, diagnosticado Covid. A informação que chegou para mim, eu vou ver se eu coloco aqui num grupo de colegas formandos, ele estava com a saturação muito ruim, inspirava um milagre de Deus. E o milagre aconteceu. Olha só o que ele escreveu para a gente sobre a recuperação dele. Valeu, Xande, por estar nos acompanhando e aos amigos pelas orações. Estou na UTI, a princípio em observação. Saturação ruim, pneumonia devido à Covid, entre outras complicações. Mas graças a Deus tenho melhorado aos poucos. Só peço que continue orando e se cuide, que essa doença é uma porcaria, amigos. Amigos, obrigado pelas orações de vocês. Já estou em casa e estou me recuperando muito bem. Foi um susto. Em situação de gravidade, tive 60% dos pulmões comprometidos e minha médica disse que nossa recuperação foi por ação divina mesmo. Deus é muito bom com a gente, amigos. Não é um milagre? E eu recebi no grupo esse vídeo dele, agradecendo as orações. Eu queria compartilhar com vocês. Fala pessoal, tudo bem? Eu queria gravar esse vídeo para agradecer a todos vocês que oraram pela gente. Não foi fácil, mas Deus ele cuidou de cada detalhe e foi muito bom, e a gente sabe que isso vem através do amor de Deus, mas também das orações, né? A gente sabe que muita gente orou pela gente e eu agradeço a cada um de vocês. Por isso eu não pude responder, né, as mensagens que vocês mandavam, não tinha como, e até agora eu não consigo responder porque são muitas mensagens, né? Mas fica aqui o meu carinho, né, dizer que eu estou orando também por cada um de vocês, né, para que Deus continue usando vocês como intercessores. E agora a gente está aí se recuperando, né, fazendo com que esse período que a gente passou aí fique para trás, né, e a gente agora precisa melhorar para poder voltar às atividades, voltar à convivência com vocês aí, que a gente está com saudade já, tá bom?
a gente teve ali uma experiência, né, com Deus, onde a gente estava numa situação bem desfavorável e Deus reverteu tudo, até compartilhar com vocês assim o testemunho de que a gente chegou a estar com 60% do pulmão comprometido, a situação era grave segundo os médicos, né? A ideia, a gente foi para UTI, a ideia era se eu piorasse ir para intubação, mas hoje eu estou assim numa situação bem mais favorável, né? Estou muito melhor. E aí a doutora Alice, que é uma amiga que a gente fez, né, irmã da igreja também, ela disse que isso só podia ser atuação de Deus. Então eu sei que Deus fez coisas incríveis, né? Eu agradeço a Deus e agradeço o carinho de todos vocês. Um abraço. Amém. Deus seja louvado. Por isso que eu quis trazer para vocês essas duas histórias, para dizer que Deus ele tem um plano especial, ele tem um milagre para realizar. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu vim aqui agradecer o que Deus fez na vida do João, o que Deus fez na vida do pastor Felipe, o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele tem feito na minha vida. Hoje eu quero agradecer. Então, feche seus olhos. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Querido Deus e Pai, Seu nome seja louvado, Senhor. Viemos aqui nesse momento para te agradecer, porque em meio a tantas coisas tristes, a tanta notícia ruim, o Senhor ainda tem cuidado do teu povo. O Senhor ainda tem amparado, sustentado e confortado, Senhor, o teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor realizou um milagre na vida do João, não só na vida dele, mas dos seus familiares também. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente quando eles mais precisavam de Ti. E hoje, Senhor, o João, ele está aí para testemunhar do Teu poder, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por ter ouvido o nosso clamor, a nossa oração. Muito obrigado também, Senhor, pela vida do pastor Felipe, um servo Teu, Senhor, que tem dedicado a vida a levar pessoas ao Teu reino, a levar pessoas, Senhor, para Te conhecer, a preparar, Senhor, uma igreja para estar de pé naquele grande dia. Mas essa doença maldita o pegou e ele ficou muito ruim. Situação, Senhor, muito complicada. E aos olhos dos médicos, Senhor, a recuperação dele foi um milagre. Foi uma ação divina e nós sabemos que foi. O Senhor atendeu, Senhor, a oração do Teu povo, dos Teus filhos. E por isso hoje estamos aqui para agradecer pela vida do pastor Felipe. O Senhor continue com ele, continue abençoando e guardando. E que muito em breve, Senhor, ele possa estar cuidando da Tua igreja, do Teu rebanho, lá no distrito dele. Pai querido, muitos dos que estão nos ouvindo agora também fizeram pedidos, também clamaram. E muitos, Senhor, dos pedidos que foram feitos, Senhor, foram realizados segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E nós viemos aqui para agradecer. Que o Teu nome seja louvado, exaltado e adorado. Nós viemos aqui porque Te amamos e queremos ter um encontro contigo. Muito obrigado, Senhor, por esses milagres e muitos outros. Em nome por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oramos agradecendo, mas eu ainda quero orar por você. Eu quero orar pelo seu pedido. E vou lembrar também dos pedidos que foram feitos nas semanas anteriores, mas eu quero orar pelo seu pedido de agora. O que é que você precisa que o Senhor realize na sua vida? Qual o milagre que você precisa que Deus realize? Que restauração você precisa na sua vida? Na vida da sua família? Que passo você precisa dar e que precisa que Deus te dê discernimento, sabedoria para as decisões que você precisa tomar? Talvez você tenha muitas decisões a tomar, mas saiba que uma delas sempre tem que ser, todos os dias, a decisão de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida.
Nós vamos ter a historinha das crianças e logo depois iremos orar pelos pedidos. Então dá tempo de você colocar aí nos comentários o seu pedido de oração, o seu clamor ao Senhor, para que nós possamos orar. Então, vamos à história das crianças e logo depois a oração. Olá, tudo bem? A história de hoje nos mostra que Deus teve um plano muito diferente. Vamos ouvir a história e descobrir qual foi esse plano? Quando o povo de Israel estava indo para Canaã, eles tiveram que conquistar muitas cidades, e a mais poderosa delas era Jericó. Jericó era uma cidade com muros fortificados. Ficava bem difícil entrar nela. Josué pediu que 2 espias fossem até Jericó para darem uma espiada e descobrirem como as coisas eram por lá. Mas eles foram descobertos pelos homens daquela cidade e precisaram se esconder na casa de uma moça chamada Raabe. Os homens ficaram muito agradecidos a Raabe e disseram: "O que nós podemos fazer a você em gratidão ao que você nos fez?" Raabe pediu que quando aqueles homens retornassem, salvassem a sua vida e a vida da sua família. Eles concordaram e pediram que Raabe colocasse uma fita vermelha em sua janela, para que quando eles chegassem na cidade, conseguissem identificar a casa de Raabe. Os homens foram para o acampamento e quando chegaram lá, contaram que a cidade de Jericó era muito fortificada. Josué avisou que Deus já havia lhe dado um plano e que com certeza as coisas dariam certo. Mas o plano era um pouco diferente. Eles deveriam rodear a cidade de Jericó, os levitas, os sacerdotes e os soldados marchando, e na 7ª vez do 7º dia, eles deveriam tocar as suas cornetas e os muros de Jericó cairiam. E eles rodearam a cidade, marchando por 7 dias. E na 7ª volta, eles tocaram as suas cornetas. Mas Raabe, aonde estava ela? Ela estava na janela da sua casa, esperando a ajuda que aqueles homens a daria. Também a fita vermelha estava na janela para identificar a sua casa. Raabe foi salva juntamente com a sua família, porque quando os homens tocaram as suas cornetas e todos gritaram: "Caia Jericó!" E os muros de Jericó caíram e os israelitas puderam entrar na cidade. Essa história é muito especial, pois podemos ver que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. O povo de Israel confiou nos planos de Deus, Raabe e a sua família também. E você, deseja confiar nos planos de Deus? Em Provérbios 16, verso 1, a Bíblia nos diz: "As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra." Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos porque os seus planos são os melhores para a nossa vida. Abençoe a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos orar? Colocou seu pedido? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Santo e bom Deus, mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Agora, Senhor, para colocar em Tuas mãos os pedidos que foram feitos. Pai querido, o Senhor nos conhece melhor do que ninguém.
O Senhor nos conhece, Senhor, melhor do que nós mesmos. Por isso estamos aqui, Senhor. Porque apesar do Senhor nos conhecer como o Senhor nos conhece, o Senhor ainda nos ama. O Senhor se preocupa com a gente. Por isso queremos colocar, Senhor, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos medos em Tuas mãos. Pedir que o Senhor venha realizar um milagre na nossa vida, na vida dos nossos queridos. Pedir, Senhor, que o Senhor venha atender o nosso clamor, Senhor, atender a nossa oração. Alguns pedidos, Senhor, foram feitos aí, que o Senhor possa realizá-los, Senhor, segundo o Teu querer. O Senhor conhece os Seus filhos. Pai querido, que essa mensagem, Senhor, de hoje, como as outras também, possa alcançar corações sinceros, que querem se preparar, Senhor, para ter um encontro contigo quando vieres com poder e grande glória. Estamos, Senhor, em momentos tristes da história desse mundo. Mas a nossa alegria é que esses momentos tristes nos mostram, Senhor, que está muito perto a Tua vinda. E isso é motivo para nos alegrar, para louvar o Teu nome. Apesar de precisarmos, Senhor, da Tua mão agora, dos Teus milagres, do Teu poder, precisar que o Senhor ouça, Senhor, o nosso clamor, ouça a nossa oração, nós precisamos também que o Senhor restaure a nossa vida, restaure nosso entendimento e nos dê força, Senhor, para continuar caminhando rumo a Canaã celestial, para ter um encontro maravilhoso contigo. Pai querido, daqui a pouco iremos abrir a Tua palavra. Venha nos falar mais uma vez, que possamos compreender, Senhor, a Tua mensagem, que ela possa fazer, Senhor, diferença na nossa vida, que o nosso entendimento do Teu amor, dos Teus milagres, da Tua presença na nossa vida, possa aumentar cada vez mais. Sê com os Teus filhos que estão assistindo essa live. Nos abençoe e nos guarde, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu queria fazer um pedido especial e deixei para fazer nesse momento, antes de lermos a palavra de Deus. Na próxima terça-feira, o prefeito vai ter uma reunião com algumas pessoas e dentre elas uma representação da nossa igreja para tratar de assuntos importantes relacionados aos cultos aqui na nossa cidade de Extrema. Nós temos eu cuido de 7 igrejas, em Munhoz, em Toledo, em Itapeva e em Extrema. E aqui em Extrema são 4 igrejas. E nós estamos tendo somente 1 hora de culto 2 vezes por semana. Então está sendo muito difícil administrar isso. Muita coisa para fazer. Algumas coisas nós estamos deixando de lado, deixando de fazer por causa desse período de curto. Mas eu queria pedir que vocês orassem para que na terça-feira Deus conduzisse essa reunião e o resultado fosse o melhor possível para a nossa membresia, para a nossa igreja, para a adoração ao Senhor. Então, ore comigo, peça que Deus realize esse milagre, esteja insistindo ali. Na próxima terça-feira, às 9 horas, vai ter essa reunião. Mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Daniel. E se você viu a postagem do culto de hoje, talvez você esteja pensando, mas espera aí, que série é essa de encontros com Jesus que o pastor vai fazer hoje? Que série é essa de encontros com Jesus no livro de Daniel? Talvez você já tenha lido o livro de Daniel e sabe aonde eu quero chegar. Mas se você não percebeu ainda, me acompanhe, que você vai entender direitinho o que eu quero dizer. Encontros com Jesus. Ananias, Misael e Azarias. Nós vamos falar sobre esses 3 jovens.
É claro, em algum momento o próprio Daniel vai surgir na história, mas o foco da mensagem de hoje é o encontro que esses 3 jovens tiveram com Jesus. E esse encontro que eles tiveram com Jesus mudou a vida dele. Porque, querido, eu não sei aonde você está na sua história. Eu não sei em que momento da vida você está. Uma coisa eu posso afirmar. Quando se tem um encontro com Jesus, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Quando você se encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Ela não é a mesma. E não foi diferente com esses jovens. Eu queria te levar a entender um pouquinho da história desses jovens. A história deles não foi fácil e eles aparecem no relato bíblico de uma forma muito triste. Eu não sei se você já parou para analisar essa história deles. Como que foi? Se colocou no lugar deles para entender o sofrimento deles, tudo que eles passaram. E apesar disso, eles se mantiveram fiéis aos princípios e aos valores de Deus. Eles permaneceram fiéis àquilo que eles criam. O texto de Daniel, capítulo 1, no verso 1, diz assim: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O fato é que Nabucodonosor ele foi conquistar Jerusalém. E ele a sitiou. Esse sitiar é a sua tropa começar a ficar andando em volta, se colocando em pontos estratégicos para no momento certo eles entrarem, dominarem, matarem muitas pessoas, roubarem, pegarem o espólio de guerra ali e pegar alguns para serem escravos. Mas não era qualquer um. Geralmente eram os nobres, os filhos dos nobres, os sábios, as pessoas mais inteligentes. Para quê? Para que pudessem servir depois lá em Babilônia ao rei de Babilônia. Eles iam servir de alguma forma, servir junto com os seus sábios, servir junto com os seus estrategistas, com seus generais, servir ali como os seus empregados. Alguns deles eram de família real, família dos nobres. E eles agora, tendo aquela invasão, pessoas morrendo, eles sem saber o que está acontecendo, e eles são levados para a Babilônia. Vidas interrompidas, sonhos interrompidos. Eles deviam ter entre 15 e 18 anos, a idade desses meninos. E eu fico imaginando, eu não sei se você já fez esse exercício de imaginar a vida deles antes desse momento. Eu fico imaginando, porque eles eram sábios, eles eram estudiosos, eu fico imaginando eles indo todos os dias ali para a sinagoga, indo ali para o templo, indo ali para a praça para estudar, para aprender sobre a lei, para aprender sobre história, aprender sobre administração, sobre engenharia, construção de muros, aprender sobre guerra, aprender outras línguas, eles estudando, eles andando pelo trilho de Jerusalém e de repente aos sábados indo no templo adorar. Talvez alguns deles já estavam de olho em alguma mocinha bonita lá da sua cidade. E eles indo ali nos seus compromissos, se encontrando. Ô Ananias! Ô rapaz, tudo bem, Misael? Ô, olha lá, Azarias. Chega aí, Azarias. Te contar a história. Você não sabe quem eu vi ontem ali na praça. E aí fala dos seus sonhos, dos planos, dos estudos, como eles estavam. De repente, no sábado ou em outro momento, uma dessas famílias eram sorteados para adorar no templo, para levar ali a oferta no templo. E era um momento especial. E eles iam felizes da vida, tendo os seus sonhos, os seus planos, estava dando tudo certo. Mas de repente esses sonhos e esses planos, eles são interrompidos.
Queridos, não importa quem você é, não importa por onde você tem andado, não importa se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes os nossos sonhos são interrompidos. Esse mundo ele está trazendo luta, está trazendo dor, está trazendo sofrimento. Mas Jesus diz no livro de João, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não quer dizer que as aflições não virão, que os problemas não virão. E os problemas, as dores, o sofrimento veio para aqueles meninos. E eles agora são levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. Muitos, centenas foram levados. E eles andaram cerca de 1.200 quilômetros. Não tinha carro. Eles eram escravos. Você não precisa cuidar muito de escravo. Não precisa se preocupar muito com eles. E eles foram andando cerca de 1.200 quilômetros. Imagine a dor no coração deles, o sofrimento, a angústia, sem saber o que aconteceu com a sua família. Será que a minha mãe está na fila na frente? Será que o meu pai está lá? Será que a minha irmã está lá? O que fizeram com a minha mãe, com a minha irmã? Será que estupraram ela? Será que mataram meu pai? Será que meu pai foi defender a minha mãe e minha irmã e eles mataram meu pai? Será que eles estão vindo atrás? Aonde está a minha família? Onde estão os meus amigos? Talvez alguns deles pensando, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor permitiu que essa desgraça acontecesse com a nossa família, acontecesse com a nossa cidade? É dessa forma que esses meninos eles aparecem aqui no texto bíblico. E depois de andarem cerca de 1.200 quilômetros, eles chegam em Babilônia. A Bíblia não fala, nós não sabemos que momento foi. Mas o fato é que Nabucodonosor decidiu que eles iriam fazer parte agora da corte. Iriam servir a corte. Então queria que eles fossem preparados, que eles fossem educados na escola babilônica para poder servir. E o rei ele tentou fazer uma média com eles. E levou eles para comer e ia dar da sua mesa para esses meninos. Queridos, muito provavelmente a comida que foi oferecida a eles não tinha nenhum problema relacionado a coisas imundas. Você sabe que nós não devemos comer carne imunda. Essa é a orientação de Deus. Mas pastor, por que vocês não comem isso? Porque Deus falou para não comer. Para mim é o suficiente. Mas é sério? Vocês não comem algumas coisas? Não, não comemos. Mas por quê? É tão gostoso. Sim, pode ser gostoso. Mas Deus pediu para não comer. Queridos, esse Deus pediu para não comer. E Ele não deu nenhuma orientação contrária a essa. Ah, mas e lá o lençol zoológico de Pedro? Não, querido, aquilo ali é outro assunto. Ali não está falando de comida. O assunto ali é quem não era judeu. Mas a orientação de Deus é que não comêssemos comidas imundas. Muito provavelmente não era esse o caso. Provavelmente a comida oferecida era uma comida que os judeus poderiam comer sem problema nenhum. Só que muito provavelmente também eram comidas oferecidas a ídolos. E já nesse momento, eles queriam que esses meninos perdessem a sua identidade. Que esses meninos, eles perdessem a sua cultura, perdessem a sua adoração. Eles estavam longe do templo. Não podiam mais adorar. E agora eles teriam que comer comida oferecida a outros deuses. E que o ato deles comer era como se eles estivessem também adorando esses outros deuses. Mas qual foi a decisão deles? O verso 8 do capítulo 1 diz assim: resolveu Daniel
firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele foi ao chefe dos eunucos e pediu, olha, a gente não queria se contaminar. E o chefe dos eunucos ficou preocupado. Quem era esse chefe dos eunucos? Esse chefe dos eunucos foi o mesmo que no verso 7 mudou o nome deles. O nome deles era o quê? Era Daniel, que não faz parte do contexto de hoje, mas era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando um pai dava um nome para o seu filho, esse nome tinha muito que ver com o que o pai queria que o filho se tornasse. Ou com alguma característica que o filho nasceu e que o pai identificou, então dá o nome dele dessa forma. Mas em alguns personagens da Bíblia você vai se lembrar que em algum momento Deus ele foi mudando o nome desses personagens. Um deles foi Abrão. Abrão se tornou agora Abraão. A mulher dele, que era Sarai, se tornou Sara. E o neto dele, que era Jacó, se tornou Israel. Quando você muda o nome da pessoa, é como se você estivesse mudando a sorte dela, mudando a característica dela, mudando a vida. Quando, no verso 7 aqui, o chefe dos eunucos propôs outros nomes, ele queria mudar a identidade desses meninos. E fez assim, ó. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaques, e a Azarias o de Abidenego. Mas o que significava o nome deles? E o que significava o nome deles agora? Eu trouxe aqui essa revista da Novo Tempo, o Guia de Estudo Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. Foi produzido pelo pastor Arilton. Se você quiser, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, dessa live, para você entrar lá no novotempo.com. E entrando no novotempo.com, você pode pedir alguns materiais ali gratuitamente. Você pode pedir e eles vão enviar para você lá para sua casa sem nenhum custo. Sem nenhum custo. Aqui nesse material tem essa caixinha aqui que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem a leitura, tá? Que aqui vem um quadrinho explicando a mudança do nome deles. Por exemplo, Daniel, o nome dele significava Deus é meu juiz. E aí mudou o nome dele para Beltesazar, que quer dizer Bel proteja a sua vida, no caso, a vida do rei. Aí Ananias, o Senhor é bondoso comigo, passou a ser agora Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, que é semelhante a Deus, passou a ser Mesaque, servo da deusa Sheba. Azarias, o Senhor é meu ajudador, passou a ser agora Abidenego, o servo de Nebo. Todos esses nomes, eles eram nomes de deuses babilônicos. E ao dar esse nome, Nabucodonosor, ele queria fazer uma aproximação dos meninos com esses deuses e um distanciamento com o Deus de Israel. Ele não chegou proibindo, olha, vocês vão ter que parar de adorar o Deus de vocês. Não. Mas ele começou a criar recursos e meios para que ele se afastasse da presença de Deus e entrasse agora na presença dos deuses babilônicos. Só que os meninos, eles mesmo sendo levados cativo, mesmo sem saber como é que estavam os seus familiares, eles permaneceram fiéis e decidiram firmemente
louvar o Senhor. Você conhece a história, você já leu essa história ou você já ouviu essa história, que fizeram um teste ali e depois de alguns dias eles se mostraram mais sábios e mais dispostos do que os outros que comeram a comida, as finas iguarias do rei. E aí o rei então permitiu que eles não comessem. E aí você sabe da história, né? Colocou eles sobre como autoridades em algumas áreas. Nós não sabemos quanto tempo passou, mas em algum momento o rei teve um sonho, no capítulo 2. E você sabe a história, que ele teve o sonho e ele não se lembrava desse sonho. E aí qual foi o resultado? Chamou os sábios não sabiam dizer qual foi o sonho dele, e aí ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Mata todo mundo! Vai matar todo mundo, matar todos os sábios. Quem estava nesse pacote? Os meninos. Daniel e seus amigos. Em algum momento Daniel ele chega pro chefe lá da guarda que estava levando eles no corredor da morte. Não sei se você parou para pensar nisso. Eles iam andando, paravam num quarto, chamava, vem vocês para cá, vem você para cá. E eles entravam na fila e eles sabiam que quando chegasse no destino, eles iriam morrer. Já pensou isso? Daniel fez com que o guarda deixasse ele ir até Nabucodonosor e ele pediu um tempo para que Deus revelasse a ele o sonho de Nabucodonosor. Quando Daniel chega em casa, no verso 17 e 18, Daniel fala o que estava acontecendo para os meninos e fala, olha, peça ao Senhor que ele nos dê essa revelação. E os meninos fizeram, sabe o quê? Eles oraram. E você sabe da história. A história é justamente essa aqui da capa, que o rei sonhou com essa estátua, e essa estátua ela tem metais diferentes, e cada metal representa um governo, um poder. E a cabeça de ouro representa justamente o governo de Babilônia. Foi passando o tempo, o que o rei pensou? Puxa, eu sou um governo muito poderoso. Não é justo que o meu governo acabe. E eu sou como um Deus. Então eu vou determinar que o meu governo seja eterno. Então, ao invés de ter uma estátua só com a cabeça de ouro, o que ele pensou? Vou fazer uma imagem inteira de ouro para que todos saibam que o meu governo ele não vai ter fim. O meu governo não vai ter fim. E aí depois ele usou todos os recursos dele para a construção da estátua. E aí depois então o que ele fez? Ele fez um decreto. E nesse decreto ele convocou todas as autoridades, todos os governadores, todo mundo que tinha algum cargo sobre o domínio dele. Todas, por exemplo, ele comandava, ele governava, ele dominava sobre muitos países. Como é que ele fazia? Ele chegava lá no país, dominava, matava alguns, pegava os espólios de guerra, pegava alguns escravos e levava. Mas deixava às vezes o rei lá. Falava assim, ó rei, isso aqui agora é meu, você vai ter que me pagar imposto. Você trabalha para mim. Aí dominava em outro país, fazia a mesma coisa. Então ele tinha muitos países, os reis, os governadores, que deviam a ele favor, deviam a ele obediência. Então o que ele fez? Chamou todos esses para irem para a Babilônia no dia da inauguração. E no dia dessa inauguração, que no capítulo 3, no verso 2, diz assim: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vocês entenderam? Chamou todo mundo para esse dia, então, ter essa consagração, essa inauguração dessa estátua.
Como é que iria funcionar? Versos 5 e 6. No momento que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, quando chegasse o momento da inauguração, iria tocar alguns instrumentos espalhados pela planície de Dura. E aí, quando eles tocassem esses instrumentos, os outros, opa, tocou. E aí eles tocam também, em todo lugar ia tocar os instrumentos, e aquelas pessoas então iriam se prostrar adorando aquela imagem. E quem não adorasse a imagem seria jogado na fornalha de fogo ardente. E lá estavam quem? Estava todas as autoridades, incluindo esses 3 jovens. E Daniel? Não sabemos. Provavelmente o rei sabia que Daniel não iria se prostrar e mandou ele em alguma viagem qualquer. O fato é que Daniel não estava em Babilônia nessa ocasião. E aí o que eles fizeram? Eles tinham que se ajoelhar em adoração. Nesse grupo, você não se esqueça que foi levado cativo não só Daniel e seus amigos, mas muitos outros que faziam parte do povo de Deus. Muitos outros judeus. E nesse momento, quando foi para ali, para a adoração dessa imagem, o rei de Jerusalém também estava lá. Ele estava. Mas você sabe o que aconteceu, né? Quando tocou os instrumentos. Uma coisa que me chamou a atenção, no verso 5, deixa eu ver o verso 5, verso 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. No mesmo instante, quando eles vissem que alguém não se prostrou, no mesmo instante eles seriam jogados na fornalha de fogo ardentes. E aí o que aconteceu? Chegou o momento em que tocou os instrumentos. E eu não sei se você já esteve eu já falei muito sobre multidão aqui, né? Eu não sei se você já esteve em algum lugar em que muitos sentaram e alguns poucos ficaram em pé. E quando alguns poucos ficam em pé, é fácil de ver. Talvez o rei, de onde ele estava, ele não conseguia ver. Para ele, de repente, tudo funcionou, tudo aconteceu como previsto. Mas aqueles 3 jovens, eles permaneceram firmes. Eu queria dizer uma coisa para você. Aqueles 3 jovens, eles não decidiram no momento que a música tocou se eles iriam se ajoelhar ou não. Você não decide se você vai usar droga junto com seus amigos no momento em que eles acendem ou eles preparam a droga para você. Você não decide se você vai tomar bebida alcoólica numa festa em que você foi, que os amigos estão te oferecendo. Você não decide se você vai ceder às tentações e ter relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento quando a tentação aparece. Não. Tudo isso você decide antes. Isso é resultado de uma vida ao lado do Senhor. Isso é resultado de um relacionamento com Deus. Não é no momento da provação que você vai decidir se você vai ser fiel ou não. Não é no momento da provação que você vai decidir se você pode ou não pode. Se é só um pouquinho. Se ninguém está vendo. Não é nesse momento. Você decide isso com o seu relacionamento com Deus.
É através de uma vida de relacionamento com Deus. É através de uma vida de encontros diários com Jesus. É que você se coloca firme frente a esses problemas, frente a essas tentações, frente a essas dificuldades. Aqueles jovens, eles não decidiram naquele momento, mas eles já tinham a vida deles pautadas, encontrando o Senhor todos os dias. Você sabe o que acontece quando você encontra Jesus todos os dias? Você sabe o que acontece quando você todos os dias busca ter um encontro com Jesus? Já já eu falo. Porque a notícia chegou para o rei. E a notícia sempre chega. Sempre vai ter alguém tentando te prejudicar. Sempre vai ter alguém incomodado com a tua fidelidade, incomodado com as tuas decisões. E alguém se incomodou. A notícia chegou ao rei. E o rei fica revoltado. O rei se enfurece ali com a decisão deles. Olha só, verso 12. Os fofoqueiros. Há uns homens judeus que tu constituístes os negócios da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidenego. Estes homens, ó rei, não fizeste caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego, e trouxeram estes homens perante o rei. O rei ficou irado, mas como assim? Eles não me respeitam. Eles estão me envergonhando na frente de todo mundo. Será que eles não entenderam qual parte? E aí chamaram os meninos, e eu imagino eles chegando e olhando os meninos. Gostava dos meninos, gostava de Daniel. Mas vem cá, qual parte de se prostrar de joelhos quando a música tocou vocês não entenderam? Como assim vocês não entenderam que tinham que se prostrar? Vocês não querem que o meu governo prospere? Vocês não querem que eu continue como rei? E aí vem uma parte do texto do verso 15, que eu acho incrível essa parte, porque você consegue perceber isso no dia a dia. Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, e ele fala todos aqueles de novo. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Mas espera aí. Da primeira vez não era no mesmo instante? Lá da primeira vez que tocou, a ordem não era, ó, vai tocar. E quem não se prostrar, no mesmo instante, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente? Aí eles não se prostraram. Aí ele vai e fala de novo, e novamente ele fala no mesmo instante. Sabe o que o rei está fazendo para eles aqui? Porque gosta deles? Olha, o rei está dando outra oportunidade. Porque, querido, o inimigo ele vai te dar outra oportunidade para que você caia, para que você peque, para que você se afaste do Senhor, para que você fuma, para que você beba, para que você se prostitua, para que você use drogas, para que você entre em locais em que desagrada a Deus, que desonra a Deus, que você use alguma coisa que desonre, que desagrade a Deus, que você se entregue aos prazeres do sexo antes do casamento,
ou fora dele. Ele vai te dar outra chance. Toda vez que você vencer, ele vai te dar outra chance. Mas saiba que toda vez que ele te der outra chance, o Senhor estará contigo para você permanecer fiel, para você permanecer firme. E aí impressiona a resposta dos meninos. Verso 17 e 18. Olha só que caráter, que coragem. Olha o que eles dizem. Nabuco, chega aqui, deixa a gente te explicar uma coisa para você. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Vocês estão entendendo? Eles chegaram para o rei e falaram assim: rei, Nabuco, chega aqui. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar, Nabuco. Ele vai livrar. E aí talvez surgiu a dúvida no rei. Tá, mas e se ele não livrar? Mas os meninos já respondem isso. Verso 18. Se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Rei, não importa. Não importa o que aconteça. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, rei, ainda assim seremos fiéis. Querido Jesus, ele não virá buscar os sinceros. Ele virá buscar os fiéis. Aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. O texto de Apocalipse capítulo 2, no verso 10, a última parte, diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você conhece a história? O rei ficou enfurecido e mandou que aquecesse mais e mais e mais e mais a fornalha. Eles colocaram a fornalha muito, mas muito quente e mandaram jogar os meninos, os 3 jovens valentes, na fornalha de fogo ardente. E jogaram. E quando os guardas foram levar eles, quando eles abriram ali a tampa para jogar os meninos, só o calor matou os guardas na mesma hora. Os meninos lá dentro agora caídos. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com os meninos? Verso 22. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram em cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Eles caíram amarrados. E o verso 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Essa foi a dúvida de Nabucodonosor. E agora eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Qual é o resultado de todas as manhãs você ter um encontro com Jesus? Qual é o resultado de todas as manhãs você ir a um encontro de Jesus? É que quando você precisar, Ele
vem em teu encontro. É que quando você precisar, Ele vem em teu socorro. Esses meninos, eles tiveram uma vida ao lado de Jesus. Mas passaram por pedras, por lutas, pelo vale da sombra da morte. Mas eles não temeram. Eles permaneceram fiéis. Caíam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles não foram abalados. Eles passaram por aflições, mas eles estavam alegres, porque eles sabiam que o seu Deus iria vencer o mundo. Esses meninos, eles mantiveram a sua vida ao lado do Senhor. E por isso, quando eles precisaram, o Senhor veio ao encontro deles. Porque Nabucodonosor, impressionado, ele faz essa pergunta: não foram 3 que nós colocamos lá dentro? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4. Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4 é semelhante a um filho dos deuses. Eu vejo 4 lá dentro. Porque naquele momento que aqueles jovens estavam precisando, o Senhor foi ao encontro deles. Queridos, o que você está precisando de Jesus? Eu tenho falado todas as vezes, nós estamos em tempo de graça, em tempo de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, em tempo de você ter um encontro com Jesus. Não deixe para amanhã, se encontre com Ele hoje, porque no momento em que você precisar de um milagre, Ele virá em teu socorro. Ele estará ao teu lado, nem que seja para te confortar no momento da dor e do sofrimento. No momento que esses jovens, eles precisaram, o Senhor não livrou eles da fornalha. Eles foram passar pela fornalha, eles foram passar pela dificuldade, mas o Senhor livrou eles lá na fornalha. O Senhor estava com eles, o Senhor não te abandona, Ele não te deixa porque Ele te ama. Ele veio a esse mundo, Ele se sacrificou por mim e por você, para que no momento em que você fosse jogado aos leões, que você fosse jogado na fornalha, que você passasse pelo vale da sombra da morte, que você passasse por angústia, por sofrimento, por dor, Ele estivesse ao seu lado. O Senhor, Ele é fiel e justo, Ele não te abandona, Ele te ama e Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer tirar o seu vício, Ele quer restaurar o seu lar, Ele quer restaurar a sua casa, Ele quer dar sentido à sua vida. Querido, hoje é dia de milagre, hoje é dia de perdão, hoje é dia de salvação. O Senhor quer realizar um milagre na sua vida, não deixe para depois. Hoje é dia de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Hoje é dia de ter um encontro com Ele. Hoje é dia de comunhão. Hoje é dia de salvação. Vocês entenderam agora? Nessa série Encontros com Jesus, o encontro que esses jovens tiveram com Cristo, eles se encontraram com Jesus desde pequenininho. Lá em Jerusalém, quando eles iam no templo levar o cordeiro para ser sacrificado, aquele cordeiro era Jesus. Eles confiavam o seu perdão àquele cordeiro. Eles eram salvos pela morte do cordeiro. Eles cresceram sendo salvos e perdoados pela morte do Cordeiro. E no momento que eles precisaram, o Cordeiro estava lá na fornalha com eles para salvá-los. E o Cordeiro quer te salvar. O Cordeiro quer te perdoar. Ele quer te dar vida.
Não deixe para depois, queridos. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de se encontrar com Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Se você tem um desejo de se encontrar com Jesus, se você acha que precisa estudar, conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a sua palavra, deixe nos comentários, mande uma mensagem particular para mim, a gente providencia. Eu não sei onde você está e se for longe a gente providencia um meio. Eu encontro alguém aí onde você está para que possa estudar a Bíblia com você. Mas não deixe passar essa oportunidade de se preparar e de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você que está me ouvindo, você ainda não se batizou, ainda não deu um passo na direção do Senhor. Hoje é dia de salvação. E eu quero orar com você. Querido Deus, louvado, Senhor, seja o teu nome. Porque o Senhor esteve com aqueles meninos lá na fornalha. O Senhor não livrou eles, Senhor, da fornalha, mas livrou eles na fornalha. No momento que eles mais precisavam, o Senhor estava lá com eles. E a nossa alegria, nossa esperança é que no momento que precisamos, o Senhor também está ao nosso lado. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor se faz presente ao nosso lado hoje, Pai querido. Muitos, Senhor, que estão ouvindo essa live, estão acompanhando, Senhor, essa história. Eles querem ter um encontro contigo. Os ampare nesse momento, Senhor, os abrace, os receba, Senhor, para o teu reino. Que eles possam se preparar, Senhor. Alguns desses ainda não se batizaram, mas possam te aceitar em espírito e verdade. Não só um pouco da tua palavra, mas toda a tua palavra. Não só aquilo que convém, Senhor, mas eles possam te aceitar por inteiro. Aceitar toda a tua palavra e se preparar para teu encontro contigo. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque estamos vivendo em tempo de graça, em tempo de salvação. Da mesma maneira como o Senhor salvou aqueles meninos, nos salve também para o teu reino. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês e até a próxima live.